Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Rcast, o espaço onde o direito encontra estratégia. E no episódio de hoje nós vamos falar para aquelas empresas que estão com seus negócios numa ascendente, buscando mercados internacionais, estão esquecendo de um ponto fundamental, um risco invisível que é o registro da sua marca no exterior e o tratamento da propriedade intelectual de um modo geral. E para isso nós trouxemos hoje a doutora Ana Bisonho, que já esteve aqui conosco em outras oportunidades, coordenadora da área civil, da área societária do R. Fonseca Direito de Negócios. Doutora Ana, um prazer recebê-la aqui novamente. Muito obrigado pela presença. O prazer é meu de estar aqui novamente, trazendo um tema tão relevante como esse, que afeta todas as empresas que têm o interesse, ainda que não efetivaram, mas têm o interesse de expandir os seus negócios. Bom, doutora Ana, então para a gente começar falando desse assunto tão relevante que é o cuidado com a marca, principalmente no exterior, o que você tem a nos dizer, ou seja, o que significa exatamente esse registro internacional de uma marca? Tá. O registro internacional de uma marca nada mais é do que você ter uma titularidade da marca ou de outro ativo, outra propriedade intelectual devidamente reconhecido em outra jurisdição. Então, não naquela jurisdição originária que aquela marca nasceu, que aquela propriedade intelectual nasceu. Então, assim como o imóvel que a gente reconhece, que a gente só é dono com o registro, a marca e a propriedade intelectual, que seja uma patente, ela só é de uma forma inequívoca de titularidade daquele criador quando há o registro. Então, quando a gente fala desse registro internacional, a gente está trazendo isso para outras jurisdições, tá? Para outros países. Porque, talvez, o que os empresários causam muita confusão é que o registro no INPI, aqui no Brasil, ele só vale para o território brasileiro. Então, ele não é de uma forma automática expansível para os demais. Então, toda vez que a gente falar de uma propriedade intelectual, a gente tem que pensar em questão de território. Então, aquele registro, ele vale para o território. Então, assim, quando falarmos de forma internacional, ele vale para onde você fazer o depósito daquele registro. Então, não tem um registro genérico para todos os países. Então, cada país tem o seu próprio registro. E também, quando a gente fala desse registro, a gente fala de anterioridade. O que significa isso? Que quem deposita o pedido daquele registro, aquele requerimento para o registro, ele tem uma prioridade de obter essa titularidade. Então, esses são os requisitos, e as questões que permeiam o conceito de um registro internacional, de marca ou de propriedade intelectual no geral. E qual é o momento que o empresário deve começar a se preocupar com esse registro? Ou seja, ele está pensando ali na expansão, mas qual é o momento ideal de começar a pensar num registro de marca fora do Brasil? Sim, o momento ideal é até anteriormente à efetiva expansão, porque muitas vezes o empresário ele já tem uma marca consolidada aqui no Brasil, ele pretende expandir, mas no momento que ele começa essa expansão em outro país, em outra jurisdição, ele verifica que lá já existe uma marca parecida, já existe às vezes uma propriedade intelectual que vai coincidir com a que ele possui. Então, eu até brinco que no momento de fazer esse planejamento estratégico, o primeiro passo talvez seja verificar qual jurisdição é mais adequada, para aí sim ele poder fazer esses planos, porque às vezes tem um investimento de marketing, de brand, mas acaba que no momento de executar na própria jurisdição tem um conflito. Então isso pode gerar, inclusive, gastos, pode gerar multas, indenizações, além de todo o trabalho, retrabalho de tudo que já foi pensado naquele momento. Além disso, caso tenha uma operação nacional, mas tem um marketing muito internacional, referente à questão de e-commerce, digital muito presente, é interessante também pensar nisso, porque acaba que você tem uma exposição em outros países, países às vezes concorrentes, e os demais terceiros acabam se apropriando disso. Então, também é interessante nesse sentido, nesses segmentos que têm uma visibilidade muito alta fora do Brasil. Então, de fato, pelo que você está nos trazendo,
é possível que uma empresa brasileira, por exemplo, que tem uma marca aqui consolidada, vá para um outro país e lá ela perca a sua marca. Ela já nem tenha direito mais de usar a marca lá fora. Isso é comum. Isso é comum. Inclusive, pode gerar notificações, pode gerar processos judiciais, indenizações referente à utilização da marca, cassação de domínios, internets, então propagandas. Então, tudo isso gera um desgaste muito grande, que seja na imagem, que seja até mesmo financeiro, além do posicionamento, né, estratégico daquela empresa. Então, é muito importante fazer essa pesquisa, né, e também, de uma forma preventiva, fazer esse registro, porque você acaba protegendo. Então, esse crescimento estratégico, ele depende dessa proteção, de uma segurança jurídica, e a gente só consegue essa segurança com o registro. E essa questão do registro aqui no Brasil, INPI, isso é um tema que tem evoluído, as empresas têm se preocupado mais, mas basicamente qual é a diferença de eu fazer um registro no INPI aqui no Brasil e um registro internacional? Quais que são as diferenças, vamos dizer assim, essenciais entre um e outro? Tá? Vai depender um pouquinho de cada país as regras, mas o intuito, ele é coincidente, porque ele pretende proteger aquela marca. Então, aquela marca, aquela propriedade vira um ativo intangível, tá? A diferença é que no INPI a gente só tem a proteção aqui no Brasil. Então, a gente tem essa questão de proteção no território brasileiro. Não se estende para os demais. Então, quando a gente fala desse registro internacional, a gente busca essa proteção de forma internacional também. Então, em outros países, em outras jurisdições, a gente pode fazer uma forma que a gente chama por meio do Protocolo de Madrid, e por meio desse protocolo, a gente abrange diversos países que estejam incluídos nesse protocolo, mas é uma forma de unificar esse depósito, esse pedido desse registro dessa marca, tá? Porque cada país ainda fica responsável por analisar se aquela marca coincide com os demais que já estão no país, se há realmente um efetivo direito de titularidade ou não. Então, quando a gente traz essas diferenças, né, entre um registro nacional e um registro internacional, basicamente é a proteção, porque a gente só tem a proteção naquele país em que deferiu aquele registro. Então, não é uma proteção automática. Então, a maioria dos empresários acaba confundindo isso, no sentido assim, se eu tenho essa marca registrada aqui no Brasil, eu posso expandir para os demais países, eu posso fazer um marketing muito abrangente que eu vou estar aqui protegido. E não é assim. Então, isso acaba gerando, inclusive, conflitos, até mesmo societários, no sentido assim, de terceiros verificam que aquela marca está em ascensão, buscam também uma forma de registrar essa marca de uma forma prévia, anterior a essa pessoa. Então, acabam gerando essa prioridade nesse registro, conseguem, e aí depois até buscam essa empresa para fazer uma oferta, para que elas comprem essa marca. Então, uma forma também de negociar esses ativos. Então, por isso que eu sempre aconselho, tem que ter um cuidado muito grande, um planejamento prévio e ter realmente esclarecimento de que a marca ela é vinculada ao próprio território. Então, no INPI é o órgão que a gente tem brasileiro que faz a tutela desses registros aqui no Brasil. Em demais países, a gente tem cada um o seu órgão com os seus prazos próprios, mas segue de forma parecida os mesmos trâmites. Então, a gente tem que fazer a demonstração daquela marca, daquela propriedade intelectual, demonstrar como se fosse uma amostra do que é aquela marca, a cor que está vinculada, a classe, a subclasse, para aí sim ter efetivamente aquele registro. Doutora Ana, a senhora já trouxe aqui para nós algumas questões sobre o uso das marcas dentro do Brasil e fora do Brasil. Agora, muitas empresas acabam optando por operar, seja por desconhecimento, seja por outros motivos, a operar com as suas marcas fora do Brasil sem registro. Que tipo de risco essa empresa está correndo? Tá. Basicamente, ela tem um risco de, no momento dela começar a operar, existir previamente algum outro titular de uma marca parecida que possa causar confusão naquele mesmo segmento. Ou então, ela pode fazer um fortalecimento da marca naquela jurisdição, naquele país, e um terceiro mal intencionado ir lá e fazer o requerimento do registro de uma forma
prévia. Então, da mesma forma que no Brasil, que a gente tem essa questão de anterioridade, aquele que primeiro deposita. Então, não é aquele que primeiro tem efetivamente o registro deferido, mas aquele que requer aquele registro, ele tem uma prioridade antecipada. Então, ele tendo essa preferência, pode ser que um terceiro mal intencionado faça isso até mesmo para gerar o quê? Um pedido de indenização, para que seja obrigada a fazer uma negociação, então pagando um valor na compra de uma marca que de uma forma prévia era sua, só que em outra jurisdição, e gera conflitos que sejam. Pode ser questões de indenização. Então, a própria lei de propriedade intelectual e também de propriedade industrial, ela traz essas questões que se alguém utiliza uma marca de outro, e aí pode ser um terceiro, igual eu disse, mal intencionado, que faça esse registro, você pode ser obrigado a pagar perdas e danos, a pagar indenizações, a ser obrigado a cessar a utilização daquela marca. Então, você que construiu anos para fortalecer aquela marca, para ter a sua identidade, você pode ser obrigado a parar de utilizá-la, além de ter todos esses desgastes, que seja judicial, administrativo. Então, realmente, a gente traz um risco muito sério, porque a marca, ela é um ativo intangível, mas é um ativo e um dos principais ativos das sociedades. Então, é importante que a gente tenha esse olhar estratégico para isso. Doutora Ana, agora tem algum caso, assim, que ficou conhecido, assim, que você poderia trazer para ilustrar para a gente essas questões que estão sendo trazidas aqui? Sim, a gente tem um caso que foi bem emblemático da Apple. A Apple, inclusive, quando ela foi operar na China, já existia uma marca registrada do iPad. E aí, nesse momento, ela não conseguiu, ela tentou um mercado, e aí já havia uma empresa chinesa com esse registro deferido lá. Eles foram notificados, tiveram que recolher todas as menções, parar de comercializar, inclusive, e posteriormente isso gerou o quê? Um acordo de milhões para que eles pudessem realmente operar com o iPad lá. Então, a gente vê que realmente até essas grandes empresas sofrem com isso. Então, dessa mesma forma, quem tem essa visibilidade, quem pretende expandir, precisa ter isso em mente para que possa evitar todos esses prejuízos, né? E eventuais controvérsias. Interessante, é um caso bem significativo, né? E a questão também dos domínios de internet, porque às vezes a gente tem situações que a empresa tem uma marca consolidada e ela, quando vai registrar o domínio, já descobre que aquele domínio pertence a uma outra pessoa que explora aquilo, às vezes até para outra finalidade. Como é que é a relação da proteção da marca, dentro ou fora do Brasil, com o registro dos domínios de internet? Tá. O registro de domínio de internet é um ativo registral. Então, como que a gente se relaciona? Tá? No momento que a gente fala do registro de uma marca, a gente está indo muito mais abrangente. Então, tudo que possa identificar, causar confusão na utilização daquela marca. Então, a partir do momento que a gente tem o registro de uma marca, a gente acaba abrangendo um registro ainda muito maior, uma proteção ainda muito maior. Então, ainda que a pessoa não tenha um registro, né, daquele domínio, ela consegue o quê? Pleitear meios de que aquela pessoa pare de utilizar aquele domínio ou ceda. Então, a gente cresce um pouco o ramo dessa proteção. Mas, ao contrário, se tiver o registro de um domínio e esse domínio acabar coincidindo com uma marca que já está registrada, que possa causar confusão em terceiros, você pode ser impedido de utilizar aquele domínio. Então, a gente vê que quando a gente tem essa proteção da propriedade intelectual, a gente acaba abrangendo uma proteção muito maior que só uma utilização da marca, que só a utilização da logo, então vai muito além. Então, às vezes, causa até um pouco de confusão no sentido, eu tenho um domínio desse registro. Mas o meu marketing no Instagram, eu já tenho uma conta que vincula. Então, isso não é suficiente. Por isso que eu bato aqui novamente, né, da importância desse registro da marca e da propriedade intelectual como um todo. E uma coisa que a gente pensa muito é que franquias, por exemplo, é um modelo de negócio muito forte no Brasil e no mundo, de uma maneira geral. E é surpreendente pensar que tem redes de franquias que não tiveram esse cuidado de registrar a marca e estão franqueando um modelo de trabalho, um produto ou um serviço
que está girando embaixo de uma marca não registrada. Como é que fica o risco disso? Esse risco é um risco muito grande, porque a própria lei de franquias, quando a gente trata aqui, até fugindo um pouco da lei de propriedade intelectual industrial, ela trata que a franquia, licenciamento que seja, ele gira em torno desse ativo. Então, você está sendo remunerado por um ativo que é da sua titularidade. Quando a gente está falando dessa franquia, desse licenciamento que seja, que não esteja regular, que não esteja juridicamente reconhecendo aquele ativo, é como se você estivesse se remunerando de uma forma indevida. Então, aquele terceiro que está investindo capital, que está pagando todo mês, né, aquele valor, ele não tem essa proteção. Então, esse núcleo jurídico que fica em torno da franquia, a gente tem uma questão de realmente uma controvérsia muito grande. Então, um risco jurídico majorado. A gente teve até um caso recente no escritório em que os franqueados procuraram a gente para prestar serviços jurídicos a respeito disso, que no momento que eles foram verificar, a marca não estava registrada e não tinha aquele valor. Então, tinha concorrentes, eles vendiam inclusive uma técnica que seria diferenciada, que teria o registro dessa propriedade intelectual, mas no momento que eles foram ver, tinham terceiros fazendo isso, eles questionaram, não havia registro, não havia nada, então aquilo caiu em domínio público. Então você vê que não tem um valor agregado, então tem um prejuízo muito grande. E essa franqueadora, a gente notificou, estamos em processo de negociação, e vai acabar extinguindo esse modelo de franquia. Então, pensa o prejuízo para essa franqueadora. Então, por isso, no momento de estruturar esse negócio, pensar principalmente nessa marca, nessa propriedade, que é um dos ativos, dos intangíveis mais preciosos. Isso, inclusive, aumenta questões de valores, valuation. A gente pode trazer um reconhecimento contábil disso, da própria marca, dessa propriedade. Então, esses são casos reais, casos práticos, que a gente realmente vê o valor desse registro, seja nacional ou internacional. Doutora Ana, então a gente está vendo que registrar uma marca fora do Brasil é um processo muito necessário, importante e relevante. E qual seria, assim, o primeiro passo, os documentos, os prazos que uma empresa tem que pensar para ter o registro da sua marca fora do Brasil? Tá. Então, o primeiro passo que a gente tem que adotar é pesquisar se naquele país temos alguma marca que seja parecida, que possa coincidir com a marca que o empresário pretende levar para aquele país. Isso para a gente evitar, posteriormente, que tenha uma oposição, algum outro prejuízo. Sendo possível, estando disponível essa marca, a gente passa efetivamente para pesquisar qual é o órgão que é responsável para aquele registro. Cada órgão, ele tem a sua documentação necessária, mas de uma forma básica, a gente tem documentos que se coincidem, como, por exemplo, a gente tem que fazer o depósito daquela marca. Então, realmente demonstrar qual é o desenho, se é imagem, se é só descritivo, quais são as cores que são utilizadas para aquela marca, porque tudo isso parte de um pressuposto que será analisado. Então, a gente tem questões de que uma marca ela pode ser deferida para uma categoria, uma classe, vamos supor, de serviços, uma classe de comércio, uma classe de produtos, mas para outra não pode. Então, a gente faz todo esse estudo para que seja verificado se há uma viabilidade. Após essa questão de viabilidade, é recolhido uma guia, uma taxa, tá? Para entrar com aquele processo de registro. Após isso, é gerado um processo administrativo naquele órgão. Então, aquele órgão ele vai analisar também se aquele pedido de propriedade intelectual é viável. Então, ocorrendo essa questão de uma primeira análise, é publicado, e aí no órgão oficial de cada país, para que terceiros também possam verificar esse pedido. Então, eles podem apresentar o que a gente chama de oposição, que é nada mais de que se opor àquele pedido de registro. Então, demonstrar que já possuem essa marca, ainda que não esteja registrada, e aí a gente gera controvérsias, né? De que já que ele não registrou, ele não é dono, e abre precedentes. Após esse pedido de registro, que varia no Brasil, por exemplo, a gente tem esse pedido de oposição no prazo de 60 dias. Tá? Em cada país, esse prazo pode variar. Então, após essa análise, apresentado oposição ou não, o órgão, de uma forma definitiva, ele vai validar se concede
ou não aquele registro. Então, concedendo aquele registro, a gente já tem de uma forma, né, definitiva aquela titularidade. Então, a depender da legislação, esse pedido ele tem que ser renovado. Então, tem legislação que dispõe que o prazo é de 5 anos, tem legislação país que é de 3 anos, então tem que fazer um monitoramento ainda daquele registro. E caso seja indeferido, é possível apresentar também recurso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um prazo de 60 dias para apresentação de recurso. Então, é um prazo que a gente tem que monitorar, realmente acompanhar esse processo administrativo e não é basicamente apenas depositar aquele pedido de marca, de propriedade intelectual, mas tem toda uma questão jurídica que acaba fazendo uma conexão com esse processo. Então, temos que demonstrar a questão de titularidade dessa marca, questão de procuração da pessoa jurídica, se o representante ele tem poderes para isso ou não, a questão também de posicionamento daquela própria pessoa jurídica no mercado. Então, tudo isso vai depender da estratégia. Então, no momento que aparece eventuais interesses, né, de empresários para esse registro, a gente faz um planejamento estratégico em conjunto com o marketing e em conjunto com o próprio representante legal. Então, Ana, pelo que você está nos dizendo, eu posso ter um registro de marca no exterior, mesmo se eu não estiver atuando naquele mercado. Sim, pode mesmo se não estiver atuando. Nunca fiz venda, não tenho produto lá, mas eu já posso e devo, na verdade. Sim, né? Pode e deve, porque inclusive eventuais segmentos que a gente tem uma exposição internacional muito grande, é inclusive recomendado. Tá? Além disso, licenças, franquias que têm uma visibilidade muito alta, a gente recomenda, inclusive, para evitar essa concorrência, né, em outras jurisdições. E se caso seja também uma intenção de você expandir daqui 3 anos, por que não fazer esse registro prévio para evitar lá na frente que não seja possível, né, que tenha um terceiro já explorando a sua ideia, o seu negócio. E até mesmo, como você bem disse, abortar a ida para esse país. Se a situação lá for de tal maneira já consolidada, pode até inviabilizar uma estratégia comercial. Então, Isso mesmo. Acho que o ideal é até antes mesmo, né? Como você bem colocou. Isso mesmo. Ana, e para quem já opera no exterior, está nos acompanhando, está nos assistindo e se deu conta de que não tem marca registrada no exterior, nem sabia que precisava ter, achou que ter o registro ali no NPI já era suficiente e já está operando fora do Brasil. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Então, ainda dá tempo, pode procurar uma assessoria jurídica e verificar junto com eles se existe já um registro que coincide ou não com a marca dele e buscar esse registro que seja. Caso exista um registro e ainda assim tenha meios de demonstrar de que ele iniciou essa marca de uma forma primária, é possível apresentar oposição para eventuais pedidos, né, que sejam coincidentes no NPI, estejam em andamento, ou então até ingressar com uma ação judicial para mostrar que você iniciou essa marca de uma forma prioritária, primária. Então, o recado é, ainda dá tempo, mas a cada segundo que passa, a gente aumenta o risco, os prejuízos e os ônus. E, Ana, qual seria assim, a sua mensagem final para quem está nos acompanhando, para os empresários que estão já expandindo seus negócios para fora do Brasil ou aqueles que estão pensando em fazer isso, em relação à proteção dessa propriedade intelectual no exterior? Qual que é a mensagem que você tem aí para deixar para quem está nos acompanhando? A mensagem é realmente verificar a propriedade intelectual de uma forma prévia, mencionar isso nos planejamentos estratégicos, dar a devida proteção. A gente só consegue crescer com segurança se a gente tiver uma proteção legal. Em caso de marca e propriedade intelectual, a gente só consegue isso com registro. Então, colocar isso como prioridade para realmente evitar um passivo desnecessário e ter essa proteção como uma valoração a mais. Então, buscar meios de explorar essa marca ainda mais. Doutora Ana, eu queria agradecer em nome aí do RCast pela sua presença mais uma vez. Você já esteve aqui conosco falando de outros temas tão importantes quanto esse. Muito obrigado pela sua presença e para nós sempre uma alegria ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Ranilson. Obrigada pelo convite mais uma vez e eu estou sempre à disposição. Muito obrigada.
E você que acompanha aí o Rcast, compartilhe esse episódio com quem está vivendo esse momento de expansão internacional, quem não está preocupado com esse assunto. Siga também o R Fonseca Direito de Negócios para saber e continuar informado sobre outros temas tão relevantes quanto esse. Até o próximo episódio.